Nós falamos ontem sobre o mentalismo, sobre os 7 princípios mentais e como isso se concentra, e é a mesma coisa que os 3 princípios, que é o pensar, sentir e agir de maneira integrada. Eu coloquei como era importante, quando você está querendo se desenvolver na vida, você analisar todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos e ações e ver se eles estão harmoniosos. Aquilo que a gente faz de sabotagem conosco mesmo é porque partes de nós têm opiniões diferentes. E como integrar isso? A meditação é uma boa recomendação. À medida que você medita, você aprende mais de como integrar seus pensamentos. Tá? Então, existem técnicas que nós podemos usar. E eu vou falar dessas técnicas de programação mental ou de reprogramação mental. Uma delas que é bastante conhecida, mas falando muito na psicologia moderna, mas as pessoas não usam de uma maneira metafísica. E também é metafísico. Eles falam em associação e dissociação. Associação e dissociação é você entender que seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações são um aspecto, uma parte de você. Não são você por inteiro. São uma parte de você. É um construto, uma forma de pensamento, uma estrutura que você criou para operar na vida. Então você constrói certas questões. E algumas dessas questões a gente desenvolveu quando era muito criança. São heranças atávicas, herança do nosso instinto básico de quando a gente era muito pequeno. E a gente constrói essas estruturas mentais para nos ajudar. Todas foram feitas para nos ajudar. Uma vez eu contei que eu tinha um pouquinho de medinho de cachorro quando pequeno. Aí vinha uma cachorra de uma construção vizinha lá, latia para mim e me assustava. Um belo dia, essa cachorra estava com a porta aberta da construção, ela saiu correndo na minha direção e eu congelei. Congelei olhando para ela. Eu devia ter o quê? 6, 7 anos de idade. E aí quando eu congelei olhando para ela, ela veio vindo, olhou para mim e depois foi embora. E depois daquele dia nunca mais eu tive medo de cachorro. Foi uma reprogramação mental que eu fiz. Quando ela foi embora e não me atacou, eu senti uma confiança em mim que reprogramou aquele pequeno medo de cachorro que eu tinha. Então esses construtos mentais podem ser úteis ou inúteis. Se congelar perante um perigo não é a melhor recomendação. Mas ter essa emoção de confiança que você não precisa se congelar, você pode desafiar, isso é um bom construto, uma boa programação mental. E por que eu chamei isso de associação e dissociação? Porque você pode perceber que cada uma dessas estruturas mentais, você pode se associar, entrar nela e ser essa pessoa, sentir, pensar e agir como essa pessoa, como esse aspecto pessoal, como essa faceta da sua personalidade, ou pode se dissociar dela. Quando você se dissocia dela, você a entende de maneira diferente. Então eu digo que você pode associar-se entrando na primeira pessoa. O que é entrar na primeira pessoa? Você está totalmente fundido na experiência, aquela é você. Por exemplo, alguém xinga você e você entra num estado de raiva e começa a xingar, quer brigar com a pessoa. Você está totalmente associado àquela programação mental, àquele jeito de pensar. Ou você pode se dissociar e passar para uma segunda pessoa. Você entra no modo observador que observa aquela pessoa. Observa aquela pessoa agir e percebe que talvez não seja bom isso. Você pode aconselhar aquela maneira de agir para ela agir melhor. Então, essa habilidade pode ser treinada, pode ser desenvolvida. Então, você pode associar-se e dissociar-se dessa pessoa. E é uma boa prática de fazer. Agora, também tem uma técnica muito boa de quando essa segunda pessoa que está olhando ainda está não sabendo resolver, você faz uma dissociação em terceira pessoa. O que é? Um eu maior, um eu sábio, um eu conselheiro que olha aquela pessoa que é o eu menor, olhando aquele outro eu que é associado, que está fazendo aquilo, e aconselha e dirige de acordo com a visão do eu maior. Esse exercício de visitar a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, até é usado na psicologia em técnicas de reprogramação mental. Mas muitos terapeutas que trabalham com isso não percebem a visão espiritual ou a visão além das realidades que tem nisso. Porque a terceira pessoa tem uma sabedoria completa, uma sabedoria imensa. Pode te dar dicas que resolvam a situação de uma maneira muito melhor do que você em segunda pessoa pode refletir. Então, recapitulando, o eu associado em primeira pessoa é aquele que age de acordo com os padrões que você desenvolveu, as suas programações mentais desde criança. Você pode dizer, eu me sinto desconfortável perante figuras de autoridade, chefes, não sei o quê.
Talvez porque quando você era muito pequeno, a relação parental, né, a relação com a sua família, era talvez um pouco autoritária demais. Você cresceu com esse desconforto, de você ter desconforto e reagir perante figuras da autoridade, sente medo, preocupação. Não é que está errado ou certo, foi um programa mental na sua mente. Aí você vai para uma dissociação, para uma segunda pessoa, e você tem uma compreensão maior de todas as informações que você tem na sua vida, no seu raciocínio, na sua lógica, no seu inconsciente, coisas que você leu, que te dão sabedoria de entender que existem outras formas de atuar. Aí você começa a exercitar essas outras formas para ajudar aquela pessoa, aquela parte, aquele aspecto de você em primeira pessoa a agir melhor. Sugere mudanças, sugere treinamentos, sugere dicas.